Bom dia, meus irmãos. Hoje eu acordei com vontade mesmo de falar, de pensar, de raciocinar, né? Postei algumas coisas no Face e agora estou fazendo esse vídeo com um pensamento único na minha mente de relatar fatos que está acontecendo a todo momento. Falo fato esse que são relativos aos que se chamam cristãos evangélicos. Eu chamo de fariseu. Não são todos, mas na maioria vence. São todos fariseus. Eles, primeiro que tudo, cada um tem a sua denominação, não tem nada de errado nisso. Mas se os irmãos vivessem em união, como fala a palavra, seria uma fé, um conceito, tudo, porque assim está lá no livro de Atos. Todos tinham em comum as mesmas coisas. Do contrário, eles são tribais, cada um tem a sua congregação, tem o seu nome. Eles lutam não por Jesus, mas eles lutam pelo primeiro lugar, pela igreja cheia, pelos membros fiéis, aqueles que já estão dominados com suas mentes corrompidas pela hipocrisia, pela incredulidade. Esses evangélicos, de cristão para mim, não tem nada. Nenhum deles. Pois se você se prontificar a ser diferente, mostre nas suas ações. Nós estamos vivendo um tempo em que, de tanto ouvir falar de riqueza, se considera rico. Na hora de votar a favor dos pobres, a quem eles preferem? Os ricos. Por que isso acontece? Por que eu chamo de fariseu? Essas pessoas que têm essas atitudes, esses evangélicos que usam esse tipo de atitude. Chamo eles de fariseu porque são os fariseus que defendiam a sua crença judaica. São os fariseus que tinham na sua mente a doutrina do permanecer fiel ao conceito judaico. São os fariseus que enxergavam o mundo dos pobres como uma lepra. Que não é preciso ser pobre no dia de hoje. É só aceitar Cristo e você já se considera um rico. Fantasia, coisas mentirosas. Isso eles não querem mostrar, porque na realidade o conceito de evangélico se refere a ser membro de sua organização. O conceito de ser cristão se baseia em ser ricos, de ter bem, comer o melhor da terra, como eles mesmos pregam. Porque Deus é bom. Quando vem falar de Deus é justiça, é olhando para o lado dele quando ele se sente oprimido pela sua própria injustiça. Aí eles usam a palavra justiça. Deus é justo. Mas é tudo conversa, babela, tudo mentira. Quem entrar por essa porta, com certeza vai entrar e no final vai se machucar. Se não for na vida, é na outra. Porque, irmão, a caridade, ajudar os pobres, é a única fé verdadeira em Cristo Jesus. Eu não vi nenhum apóstolo de Jesus na Bíblia, o pouco que eu li, com casas boas,
imaginando ter mansão. Eu não vi. Jesus ensina que o homem tem que estar satisfeito com a roupa, com a comida. Isso é o bastante. O que passar disso são coisas mundanas. Ah, mas uma casa faz parte da vida, faz parte do lar. Se você lutar e conseguir uma casa, levanta a mão para o céu, você já começa a participar dos tesouros terrenos. Mas o verdadeiro tesouro terreno é a caridade e a bondade. O Senhor falou que não devemos ajuntar tesouro na terra onde há traça barata. Isso os evangélicos não pregam, os pastores não querem ensinar isso não. Porque o bom é juntar tesouro para o dia da destruição. Eu estou revoltado, sou um evangélico revoltado, se você assim interpretar, sou um cristão revoltado, mas entre evangélico e cristão sou um protestante. Eu não luto contra o meu presidente, nem o antigo, nem o novo. Eu luto contra a mentira, contra as fraudes, contra os tal dos fakes, cada um inventando mentira, tanto um como o outro, inventando mentira. Mas na realidade, a mentira você sente, a verdade você sente. É só abrir o coração e você vai perceber. Mas o evangélico que defende o rico, eu não o considero evangélico, eu considero fariseu. Leia lá, né, em Mateus 23, verso 14. Veja a obra do fariseu, se não é imitando exatamente aquela mesma coisa deles no antigo, né? Da época de que Cristo esteve lá na Palestina, lá na Judéia, lá em Jerusalém, naquele mundo lá que o Brasil não era nem ainda nação, não era nem povo sequer. Eles agem dessa mesma forma. Eles têm a Bíblia, são conhecedores da lei judaica, e olha, todas as pregações, a maioria das pregações dos fariseus evangélicos está sempre narrado no Velho Testamento. É José sendo governador do Egito, certo? Abraão, pai de uma grande nação. Tudo que eles pregam está referido ao Antigo Testamento. Jesus é só uma fachada. Jesus é uma fachada. Eu fiz uma pesquisa, saí à noite de congregação. E quando eu saía de um, lá estava Jeremias dizendo, desce que eu vou falar contigo. Cheguei em outra, disse, o Moisés estava abrindo o mar vermelho. E daí por diante, Jesus é um assunto que não é bom falar. O negócio é falar de riqueza. Falar de riqueza, né? Que Deus não levou José para ser capacho do faraó. Não, levou José para governar o Egito. Fariseu, fariseu, vê na riqueza a fonte de toda pureza. Riqueza é a fonte de toda pureza. Se eu estiver errado, se quiser perdoar, perdoe. Se não quiser, não é preciso perdoar não, porque já diziam os antigos, só Deus, né? Como diziam os fariseus, só Deus tem o direito de perdoar. Né, meu irmão? Tá lembrado, fariseu? E foi o fariseu que disse isso, não foi? Só Deus tem poder de perdoar, né? Vamos acordar. Quem quiser acordar, se levante. Se levante e lute contra a mentira. Mas antes de lutar contra a mentira, vá para a Bíblia, né? Vá para a Bíblia, pesquise e participe sempre da verdade. Mesmo que você seja um verdadeiro pecador, como eu sou um pecador, eu sou aquele que está junto do fariseu, quando o fariseu está dizendo, eu sou dizimista, eu sou fiel na minha congregação, eu tenho um pastor
Eu sou aquele que está lá no fundo dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu sou esse daí. Sou um protestante. Eu não sou evangélico. Sou cristão porque olho para Cristo e vejo a figura de Deus, Pai Todo-Poderoso, aquele que nos salvou de todos os mal de Satanás. Ele não salvou nós de nós mesmos, nós salvou de nós de Satanás, porque nós ainda somos inimigos um do outro. Nós somos o próprio inimigo, nós somos os próprios inimigos. Nós não precisamos sair de casa para lutar contra o inimigo, porque o inimigo somos nós mesmos. Tanto os evangélicos, como cristãos, como protestantes, como espírita, como os católicos, todos nós somos inimigos de nós mesmos. Jesus disse certa feita que, assim como foi no princípio, será na vida. A ciência aumenta, mas a mente não muda de jeito nenhum. Nós lutamos, não lutamos só contra a carne e contra o sangue. Não lutamos a favor da verdade, lutamos mais para a mentira do que para a verdade. Então leia lá, fariseu, evangélico, fariseu, hipócrita. Vocês que dizem que conhecem a verdade da palavra, vocês que dizem que conhecem os princípios de ir para o céu. Leia lá, Mateus 23:14. Vocês preferem o rico, vocês votam para o rico, vocês não votam para o pobre. Que Deus abençoe a mim e a você, porque Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Não que eu seja são, eu sou pecador. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.